Olá, Santa Catarina! Vem com a gente que a partir de agora está começando mais um Tá Na Hora para todo o estado de Santa Catarina e por que não dizer para todo mundo, através do nosso canal do YouTube. E olha só, os olhos do mundo, por falar nisso, estão voltados nesse momento para o Vaticano. Agora 18 horas e 31 minutos, lá 5 horas a mais em relação ao Brasil. Hoje já tivemos aí uma fumaça saindo da chaminé, mas não foi a fumaça branca. Porém, a gente vai deixar esse cenário para você a partir de hoje, aqui no nosso Tá Na Hora, porque quando tem movimentação, quando a fumaça ameaça sair da chaminé, olha, em questões, melhor dizendo, de segundos, essa praça aqui do Vaticano fica lotada de fiéis de olho na chaminé para saber se é branca ou preta. Hoje, evidentemente, foi a preta, mas todo mundo quer a fumaça dessa cor aqui, ô Júlia Matos. Deixa eu encolher um pouquinho a barriga. Branquinha. A fumacinha branca. É, pessoal. Boa noite, Cleiton Boa noite. Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no celular. E vou dizer, os cardeais não entraram em acordo dessa vez. Não temos aí um conclave concluído com a escolha do novo Papa, mas os catarinenses e brasileiros continuam no páreo. E a gente, é claro, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina continua acompanhando essa votação para saber quem será o novo Papa por aqui. Boa noite para vocês. Inclusive, né, tem também um cardeal, um arcebispo, melhor dizendo. Já mostramos ontem, tem a matéria completa. É um cardeal que está trabalhando em Manaus, mas é catarinense, é de Forquilinha, no sul do estado de Santa Catarina. Já foi padre lá em Criciúma e está cotado, né? É um nome favorito. Ali, né? Inclusive, a gente conversou, a Manuela Justino, com os irmãos dele. A gente vai reprisar daqui a pouco, a matéria foi no meio-dia. Você vai ter oportunidade de acompanhar aqui também no nosso Tá Na Hora. E a torcida do povo do sul do estado é a nossa também. Não desmerecendo ninguém, sabendo que tem um brasileiro de São Paulo também que está entre os favoritos, mas a nossa torcida vai para o Catarinense. É isso aí, a gente fica aqui, ó, na torcida. E para vocês aí de casa, podem acompanhar ao vivo, porque essa telinha aqui, ó, com a Praça do Vaticano, vai estar ao vivo para vocês durante todo o Tá Na Hora Santa Catarina, porque qualquer movimentação por aqui, ó, no seu cantinho, tá no cantinho da sua tela. Tá do meu ladinho. Pode acompanhar aqui com a gente, porque qualquer movimentação por lá, se vocês começarem a ver o pessoal correndo para a Praça do Vaticano, tá acontecendo alguma coisa. Acompanhem com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. E o Zap tá aberto também para vocês aí de casa, continuam torcendo, querem esse Papa catarinense, mandem aqui no WhatsApp, 48991622676. A sua torcida pode fazer a diferença, ela pode atravessar o Oceano Atlântico, chegar lá no Vaticano, iluminar a cabeça dos demais cardeais e o Papa ser escolhido catarinense. Será, já pessoal? Pensou? Momento único. Bom, a gente começa agora o nosso Tá Na Hora, 18 horas e 33 minutos, estendendo o tapete vermelho da informação, deixando o nosso estado bem informado e trazendo, inclusive, um assunto, viu, Júlia Matos e pessoal de casa, que foi abordado hoje na CC Meio-Dia, que mostrou uma situação preocupante envolvendo o mercado público da capital. Mas o que está acontecendo lá, para quem não teve a oportunidade de acompanhar no meio-dia, Giovana? Ô, Júlia Matos. A empresa, Cleiton, que recolhe os resíduos das peixarias do mercado foi embargada. E o serviço estaria comprometido no momento. Claro que nós seguimos acompanhando essa história e a Giovana Pacheco agora volta ao vivo do local e traz mais detalhes pra gente. Giovana, muito boa noite. A gente já teve impactos desse serviço que agora falta para a população? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton. E boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, a gente tem uma informação quentinha para o Tá Na Hora Santa Catarina, porque nós entramos em contato com a Prefeitura, claro, antes de entrar ao vivo, e a gente acaba de receber o posicionamento da Prefeitura informando que essa situação foi resolvida. Mas antes de eu explicar o que a Prefeitura fez para resolver essa situação, vamos explicar então o que estava acontecendo, né? O Cleiton e a Júlia já deram uma prévia muito bem explicada, mas para a gente trazer mais alguns detalhes, para vocês terem uma ideia, diariamente aqui no mercado público, os boxes das peixarias descartam cerca de 1.200 quilos de resíduos. E com essa empresa que vinha buscar, né, esses resíduos, ela embargada, eles estavam muito preocupados com essa situação. Por quê? Eles afirmam que a margem, né, de custo ela já é alta e com essa dificuldade de descartar os resíduos, a margem de custo ia aumentar pelo menos em R$1.000 para cada box para conseguir fazer o descarte desses resíduos. Então a preocupação ela estava bem grande. A gente trouxe esse assunto no SCC Meio-Dia, a gente conversou
conversou com as pessoas daqui dos boxes agora à noite e essa preocupação ela estava frequente, mas a notícia quentíssima que a gente traz para vocês aqui no Tá Na Hora Santa Catarina é que essa solução chegou. A Prefeitura de Florianópolis se posicionou a partir de uma nota informando que disponibilizou um espaço específico para fazer o descarte desses resíduos das peixarias com um espaço maior do que 1.200 quilos, né, de resíduos, justamente para que essa demanda diária, né, de 1.200 quilos, ela seja bem suprida. Então vai ter espaço de sobra para que esses resíduos sejam muito bem descartados. A Prefeitura ainda informou que, mesmo que eles estejam atrás dessa solução desse problema, essa solução, ela ainda assim é responsabilidade da administração do mercado público. E agora, até que tudo se resolva realmente bem, a partir de amanhã, né, é preciso, então, que sejam feitas algumas tratativas com os órgãos competentes, né, para fazer o recolhimento desses resíduos e levar esses resíduos até a agronômica, que é onde esses resíduos serão devidamente descartados, já com o alvará, né, com a possibilidade muito bem explicada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então tá aí, uma informação novinha que a gente acaba de receber. O problema aqui do mercado público está resolvido, ou melhor, está sendo resolvido. Então a gente deve acompanhar já amanhã esse problema do descarte de resíduos já solucionado. Júlia e Cleiton, por aqui são essas as informações e eu volto com vocês aí para o estúdio. Obrigada, Giovana, pelas informações. Informação é ao vivo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, agora com o início da resolução desse problema. Obrigada, Giovana. Foi um prazer ter você aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. É um prazer. E a gente vai seguir, então, acompanhando a situação das peixarias e, claro, da população que tem que lidar com essa falta dos serviços, né? Agora, o retorno deles. Vamos acompanhar nos próximos dias. Até porque esse trabalho que é feito no mercado público, a gente sabe que ali tem peixeiros que estão há mais de 50 anos. O Marcelo, inclusive, é um deles. Acredito que outros também na situação do Marcelo. Eles são extremamente comprometidos com essa questão de higiene. A gente está vendo aqui algumas imagens feitas que mostram aí o trabalho que é feito durante a movimentação, né, principalmente daquele momento ali que aconteceu antes da Páscoa, onde as peixarias ficaram lotadas e você esteve lá e acompanhou isso bem de perto. O trabalho minucioso que é feito de higiene para colocar um produto de qualidade. Então, mais do que nunca, esses comerciantes estão comprometidos. Porque imagina, o pessoal deixar de consumir por uma questão ou outra, envolvendo esse cenário que foi levantado. Fora o impacto, o cheiro, né, Cleiton? Os incômodos de quem vai lá comprar. Imagina, a gente vai já imaginando como é que vai ser o nosso almoço e se depara com isso, né? Verdade. Vamos lá então, 18 horas e 38 minutos. Olha só, quando a gente cobra muito a questão de bom senso, a gente cobra 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas parece que não entra na cabeça de algumas pessoas. Eu vou chamar a imagem que vai resumir muito bem isso que eu estou falando. Pode encher a tela aí, Mari, por gentileza. Olha só. Olha aí. Não é brincadeira? Pegou carona atrás e olha o que vai acontecer. Pegou a carona. Você vê que a velocidade caiu. Caiu. A velocidade não estava aí muito alta, mas o estrago que poderia acontecer se esse moço que filmou atrás, para mostrar essa negligência, não tivesse mantido o distanciamento. Se ele tivesse mais colado, o moço que estava ali, acredito que... Bom, não quero acreditar também quem estava filmando e dirigindo, né? Pelo jeito estava. Já está errado também. Não vamos passar a mão na cabeça, não. Se você que filmou estava dirigindo, já estava errado. Apesar da sua boa intenção de mostrar a negligência do moço da frente, nunca faça mais isso. E o cenário, você deve estar se perguntando, onde é que foi isso? Isso aí, esse flagrante, foi em um dos cenários mais perigosos aqui de Santa Catarina, quando o assunto é rodovia. É a BR-470, no Vale do Itajaí. O homem pegando uma carona na rabeira de um caminhão e por pouco ele não perdeu a vida. É que ele se desequilibrou, acabou caindo com o veículo em movimento. Volta aqui para mim, abra aí, ô Dionei Pacheco. Abra aí, por gentileza. Olha só, eu vou fazer um gesto aqui, porque normalmente é o gesto que eu faço todas as noites. Se eu sou esse moço, eu me ajoelho, assim, viu, Júlia Matos, pessoal de casa,
assim e agradeço. Senhor, eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso. Eu sei, eu vi o vídeo, quase perdi a vida. Não vou fazer mais isso. Se eu sou ele. Ô, Júlia, me ajuda. Porque eu faço na cama, né? Me ajuda aqui. Ô, Júlia, me ajuda. Cleiton. Pessoal, idade? a coisa não tá feia. Às vezes... Vem, Cleiton, vem. porque Como na é que cama- é teu ciático? Com teu ciático, É como é por que tá? isso. Teu ciático, É né? por causa do ciático, A só gente por tá isso. tratando, pessoal. É. Ele vai Eu melhorar. vou melhorar. Obrigado, Já volto Julinha. aí, viu? Obrigado, Julinha. Você é maravilhosa. Renato Santos. É ou não é, Renato? Para ajoelhar à noite e agradecer o Papai Noel. Não ria, ô danadinho. Que você também não tá com essas flexões tão boas assim, não. Tô brincando, Renato. Boa noite. Agora, que fato impressionante, né, Renato? Pois é, viu, Cleiton? Agora, antes da gente dar a informação, só tenho que te dizer, Cleiton, que depois dos 35, como dizia um ex-pastor meu, só ladeira abaixo, viu? Pois esse caso aconteceu lá na BR-470, no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul. E falando popularmente, como é conhecido, viu, Cleiton? Esse homem, que ainda não teve a identidade revelada, pegou rabeira nesse caminhão, lá na rodovia. Uma rodovia, diga-se de passagem, muito perigosa. Essas imagens foram gravadas por um outro condutor que dirigia logo atrás e mostrou o momento exato que esse homem que pegava carona nessa carreta se desequilibrou, caiu no meio da rodovia e detalhe, a informação que nós temos, viu, Cleiton, é que a rodovia registrava um número muito grande de veículos passando pelo local. Por pouco, esse rapaz não foi atropelado por outro caminhão, porque essas imagens foram gravadas por um condutor de um outro caminhão. Por pouco, ele não foi atropelado. Cenas realmente impactantes que mostram o tamanho da imprudência de pessoas que cometem esse tipo de atitude. Agora, já imaginou, Cleiton, como você falou agora há pouco, se o condutor que estava logo atrás não tivesse mantido o distanciamento, ele jamais teria condições de parar o veículo a tempo e teria atropelado e matado esse rapaz. A informação que nós temos é que ele foi socorrido, teve pequenas escoriações e foi levado para o hospital. Cena realmente lamentável, viu, Cleiton? Agora, já te aconselho, da próxima vez, pega um banquinho, é melhor do que ajoelhar, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. Aham. Vai ter volta. Agora, Renata, a gente está vendo a imagem, está aí do seu lado esquerdo. Realmente o motorista manteve o distanciamento, quem gravou. Mas não pode fazer isso, né, Renato? Gravar e dirigir ao mesmo tempo. E a prova tá porque quando o rapaz da frente cai do caminhão, olha o que acontece com o celular. Ele larga o celular para frear e segurar no volante. É sinal que ele estava filmando também. Então aqui a gente tem dois erros. O moço da frente, com essa negligência, quase foi atropelado e quem gravou também. Ah, mas ainda bem que o moço da frente gravou, eu sei, para mostrar para você aí de casa. Agora, se ele cometeu errado, serve um alerta também para você não fazer o mesmo. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta com mais informações. Olha só, quando o Zap nosso do Tá Na Hora é acionado, a gente faz questão de ir até a comunidade. A gente faz um levantamento para saber se realmente procede a sua reclamação. E quando isso acontece, a gente pega a nossa viatura, a gente separa os equipamentos e a gente vai para a batalha. E nessa batalha, quando a gente fala, é a missão de ajudar você que está aí do outro lado. Porque essa é a nossa missão. Informar é importante, mas usar o microfone para ajudar é melhor ainda. Hoje a gente teve na comunidade do Monte Cristo, posto de saúde, muitas reclamações. Tem gente que acha que o atendimento não está legal. Tem gente que acha que o atendimento está ótimo. E aí, o que aconteceu lá, o que a gente pôde apurar, realmente deixa todo mundo preocupado. Acredite, tem pessoas que cobram a falta de medicamento, mas também tem profissionais da área da saúde que trabalham aqui sendo agredidos. Aí não. Vamos acompanhar e entender melhor de perto essa história? Eu tive lá hoje à tarde com o Dionei Pacheco e você acompanha agora no Tá Na Hora. Pessoal, é matéria de comunidade, a gente está aqui para sentir o drama do povo. Hoje estamos marcando presença na comunidade do Monte Cristo, bem ao lado do Centro de Saúde do Monte Cristo. Recebemos muitas reclamações de que o atendimento aqui não está legal. Aliás, é zero, é isso?
É zero mesmo? Os médicos, falta os atendentes que são bem mal atendidos ali, não atende as pessoas, tá com os pés nas pessoas ali, é bem mal atendido, é zero mesmo. Você precisou de atendimento e não conseguiu? Sim, várias vezes estive aqui, a resposta é cara feia, tudo. Ontem estava aberto? Ontem eu não estava aqui. Mas, Não estava aqui. Qual o seu nome? Meu Edilson. Edilson, mora aqui no bairro? Moro, bem aqui do lado. Tá certo. Valeu, Edilson. Obrigado, tá? Qual é o nome da senhora? Jeane. Jeane. A senhora veio ontem aqui, estava fechado? Ontem aqui estava fechado. Mando mensagem pelo WhatsApp, eles não me respondem. Eu tenho crise de epilepsia, tomo um remédio controlado. Hoje mandei mensagem o dia todo pelo WhatsApp, eles não me responderam, tive que sair dentro de casa e minha receita estava pronta e mesmo assim eles não avisam. Deus livre, se eu tivesse uma crise dentro de casa, só eu e uma criança pequena de 1 ano, o que ia acontecer? A senhora veio pegar medicamento ou veio pegar a receita agora? Vou pegar a receita agora, porque eles não entram em contato, essa daqui é a minha receita, eles não entram em contato para avisar que a receita está pronta, agora eu vou ter que ir para o estreito para pegar a medicação que só tem lá. Esse medicamento era para ter aqui. Era para ter aqui, mas infelizmente não tem, né? Hoje é dia 7, né? Isso. Ontem era dia 6. Isso, e ontem aqui estava fechado. Deixa eu ver aqui, peraí. Tô olhando aqui o calendário. Ontem não era feriado, não. Não tem nenhuma data, não, né? Não. Ontem, infelizmente, eles falaram que fecharam, que eles tiveram reunião. Agora eu não sei de quê. Toda semana que tem reunião e não muda nada. Olha, além do medicamento que a gente vai ter que buscar em outro lugar, do atendimento, ontem o posto fechado, são muitas as reclamações. Qual o nome do senhor? É Moisés, boa tarde. Moisés, tudo bem, Moisés? Mora aqui no bairro? Moro aqui, eu vim aqui marcar uma consulta para minha esposa. Disse que está fora de sistema, tem que vir sexta-feira ainda para minha esposa trabalhar de tarde. O senhor foi agora ali, tá fora do sistema. Eu fui ver se, que eu tô com um exame de vista faz mais de ano, para ver, né, se já tá pronto, não liga para mim, não dá nenhuma notícia, eu venho aqui direto, não tá pronto ainda. Conseguiu ser atendida, tudo certinho? Sempre fui bem atendida aqui, nunca tive problema com o posto de saúde, toda vez que eu peço encaminhamento eu recebo, toda vez que eu preciso de atendimento eu tenho, né? Então não tenho que reclamar. Perfeito não tem ninguém, a gente sabe disso, mas nós temos moradores na comunidade que pensam que o posto de saúde é obrigado a atender todo mundo naquele exato momento. Qual o nome da senhora mesmo? Rosângela. Rosângela, a reclamação que a gente recebeu, a senhora é moradora do bairro? Daqui a 50 anos. 50 anos, então viu o posto ser construído? Sim, já veio lá de cima do Pasto Gado, veio para cá e eu acompanho toda a vida. O pessoal reclama que falta remédio ou atendimento e que ontem estava fechado. Está fechado por quê? Porque no decorrer da semana houve algumas agressões verbais e algumas discussões, mas tem que entender o seguinte, a nossa comunidade ela está crescendo. A demanda de pacientes é muito grande, o nosso espaço é pequeno. E quem tem culpa nessa história? São os governantes lá em cima, não são os funcionários. Obrigado, Judei. Nosso cinegrafista, estive ali dentro agora, conversei com a responsável, né? Mas infelizmente ela não pode dar nenhum tipo de entrevista e a gente não foi autorizado a filmar ali dentro, a gente respeita. O que foi passado para a gente é que qualquer explicação a gente deve conseguir junto à assessoria da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Até mesmo questionei essa funcionária responsável por essa unidade sobre o fato de ontem esse posto estar fechado. Ela disse que não pode falar nada sobre isso. Perguntei também das agressões que alguns funcionários da saúde teriam sofrido, porque essa informação que a gente tem também, e não consegui nenhum tipo de resposta. Então a gente vai em busca de um contato com a Secretaria Municipal para ter os esclarecimentos necessários. Mas o fato é que a gente esteve aqui ouvindo a população. Alguns falaram mal do atendimento, alegando até... É verdade? Está ruim? Ó, mais uma lá, ó, diz que está ruim. E uma senhora que você viu aí falou bem do atendimento que recebe aqui. Com a palavra, a Secretaria Municipal de Saúde. E a nossa equipe entrou em contato e a resposta veio. A Prefeitura de Florianópolis informa que, em relação ao Centro de Saúde Monte Cristo, o local conta com todas as equipes médicas completas. A unidade recebe os medicamentos e insumos previstos, não havendo falta de nenhum deles. Está sendo organizada ainda a realocação da 4ª cadeira odontológica. A Secretaria de Saúde mantém diálogo constante com as unidades, disseminando estratégias
e alinhando processos para a segurança institucional. Sobre as agressões aos profissionais de saúde que trabalham nesse posto, nessa unidade, assim que tomou conhecimento do episódio no Centro de Saúde do Monte Cristo, a Prefeitura de Florianópolis acionou a Guarda Municipal para reforçar a segurança e garantir a integridade dos profissionais. O fato em questão não representa o dia a dia da unidade, tendo ocorrido após uma paciente solicitar um atestado médico com data retroativa, prática vedada na dinâmica de atendimentos. O funcionamento da unidade, inclusive, já foi normalizado. O fato em questão não representa o dia a dia do centro de saúde. Sobre o fato desse posto, dessa unidade estar fechada no dia de ontem, segundo a Prefeitura, isso ocorreu por conta de uma ameaça a um profissional desta unidade. Por isso que esse centro de saúde, segundo a Prefeitura, ficou fechado nesta quarta-feira. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando o caso, porque a nossa missão é estar ouvindo a comunidade e buscando a resposta de quem representa essa mesma comunidade. 18h52. Júlia Matos, passo para você agora. Toca o nosso Tá Na Hora, Júlia Matos. Pode deixar, Cleiton. A gente vai agora com uma atenção para os motoristas que circulam pela BR-470, onde quase aconteceu aquele acidente, né, que o Renato contou pra gente junto com o Cleiton, no Vale do Itajaí. A partir de hoje, um desvio provisório alterou o trânsito em Indaial. Essa mudança é necessária para dar continuidade às obras de duplicação. A Natiele Oliveira dá mais detalhes para vocês. Isso mesmo, a construção de um viaduto na BR-470 vai alterar o trânsito nos quilômetros 64 e 65 em Indaial, no Vale do Itajaí, no bairro Encano do Norte. Esse desvio para os motoristas pela Marginal foi disponibilizado nesta quarta-feira e deve permanecer pelos próximos 6 meses, conforme informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A alteração no fluxo de veículos é necessária para avançar com as obras de duplicação do lote 4 da rodovia federal. O desvio do trânsito fica próximo a uma concessionária de caminhões, onde a rodovia já vinha sendo interditada recentemente diante dessas obras. O local está devidamente sinalizado para garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos motoristas que utilizam a rodovia. Então, fica aí o alerta para todos os condutores de prestarem bastante atenção, principalmente neste trecho em obras. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Agora, os destaques do estado catarinense. Vem comigo, que é agora o Giro de Notícias. Grave acidente na Via Expressa Sul mobiliza equipe de resgate em Florianópolis. Na noite dessa terça-feira, um motociclista bateu em um carro enquanto seguia no sentido centro. Com a força do impacto, ele foi arremessado por alguns metros e foi parar embaixo de outro veículo. O Corpo de Bombeiros precisou levantar o carro para retirar o homem que estava preso. O trânsito precisou ser interrompido por mais de 1 hora. Um grande congestionamento se formou próximo à entrada do Pantanal. O caminhão fica preso em túnel embaixo da Via Expressa nesta manhã. A caçamba do veículo com baú refrigerado travou na estrutura do elevado enquanto passava pela rua Prefeito Dib Xerém. Equipes trabalharam na retirada do caminhão. O trânsito ficou interditado no local. Após desobedecer ordem de parada, motociclista é detido em flagrante na capital. O condutor estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 12 anos. Durante a abordagem, foi realizado o teste de bafômetro, que comprovou consumo de bebida alcoólica. O homem foi detido por crime de trânsito. Um idoso de cerca de 70 anos passou mal enquanto dirigia na rua Ipiranga, no bairro Aventureiro, o maior de Joinville. Desorientado, ele causou uma sequência de acidentes. Colidiu com um carro ao tentar converter à esquerda, atingiu uma moto, quase atropelando o condutor e, por pouco, não bateu em outro veículo. Após as colisões, o motorista tentou fugir, mas foi seguido por populares e parou na esquina seguinte, com os pneus do carro furados. A princípio, suspeitava-se de embriaguez, mas informações posteriores indicam que ele sofreu um mal súbito. Hoje, o Ministério Público aderiu a um programa chamado Educando Cidadãos. A ideia, pessoal, é conscientizar as pessoas sobre a corrupção ou aquele jeitinho brasileiro que a gente já ouviu muito falar. Inclusive, esse termo, jeitinho brasileiro, tem que ficar para trás. A gente vai conferir agora. Já pensou em um jogo que ajude crianças e adolescentes a se conscientizarem sobre o que é corrupção? Pois é,
Ele existe e foi criado por este estudante. O objetivo é basicamente fazer um percurso e chegar até o final. Existem portais mágicos que levam para o fim do percurso, que trapaceiam, personagens corruptos que o jogador pode ajudar ou não. Isso tudo é decidido por ele. E quando o jogador é corrupto, aparece um aviso, ele recebe essa mensagem, ele entende e ele volta ao início do percurso. Então existem várias interfaces personalizadas que vão mudando de acordo com a resposta do jogador, de forma que fica bem personalizado. E aí isso faz com que a gente possa explicar esse tema de forma bem prática e divertida. Mas esse é só um exemplo das diversas ações incentivadas pelo projeto Educando Cidadãos, que combate aquele famoso jeitinho comum no dia a dia. A ideia foi desenvolvida por este promotor de justiça. A grande ambição nas crianças e adolescentes é trazer uma gurizada que venha com a mentalidade de controle social. O participar da ativa política, o participar da governança, o dar ideias para o meu governante, para o meu vereador, para o meu deputado, não pode ser uma coisa chata. Ela tem que fazer parte da minha cultura de cidadão. Porque aí a coisa funciona, a gente cria círculos virtuosos e tudo cresce e a confiança renasce na própria sociedade. Essa é a nossa ambição, essa é a nossa tentativa. A Procuradora-Geral de Justiça de Santa Catarina assinou o documento que oficializa a adesão do programa ao Ministério Público do Estado. Em um discurso, ela frisou que pelo menos 5% do PIB mundial é movimentado pela corrupção. Os dados são muito impactantes, né? 2,6 bilhões de dólares em desvios, né? Em nível mundial todos os anos, né? Isso representa, como estavas dizendo, 5%, cerca de 5% do PIB mundial. E mais, isso também representa quase 10 vezes a mais do que os países investem em desenvolvimento social, em saúde, saneamento, educação. Então, quando a gente fala de corrupção, não é proselitismo a gente dizer que isso impacta numa saúde menos eficiente, numa educação menos eficiente. E quem sofre mais com isso é quem tem menos condições. Para o promotor de justiça, a principal forma de educar é começar pela base, ensinando os pequenos de forma lúdica e divertida. Eles trazem o tema, eles aproximam de um interesse a partir de denominadores comuns dessas gerações. E funcionou muito bem, né? Jogo de videogame que surgiu como exemplo, estimulando o não desrespeitar as regras, o não furar a fila, o fazer a coisa certa e você ganha o jogo de videogame. Ao contrário, se você trapaceia, você perde no jogo do videogame. Então são práticas educativas criadas por eles próprios, não foi a gente que criou, foram os próprios alunos, para um outro público. Então veja que não existe uma fórmula pronta, mas existe uma certeza, trazer essas pessoas para fazerem parte desse processo. E aí vai vir muita coisa rica, muita ideia legal e, claro, replicar essas práticas. Muito bacana. Pessoal, a gente vai para o intervalo, mas você vai ver a seguir. O conclave começou hoje e a nossa equipe foi conversar com os irmãos do catarinense, considerado um dos favoritos para ser o novo Papa. Como será que está o coração deles nesse momento? A gente te conta depois do intervalo. Enquanto isso, na sua tela, imagens de Florianópolis. Ó, as pontes aí, Colombo Salles, Pedro Ivo, 24 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Que bom, que privilégio ter a sua audiência todos os dias aqui no nosso Tá Na Hora. Ó, hoje, eu estive fazendo a matéria de comunidade do Monte Cristo lá junto com o Dionísio Cinegrafista. Paramos a nossa viatura e o que a gente recebeu de carinho, quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para Sharon, que veio falar com a gente dizendo que não perde um programa. Alô, comunidade do Monte Cristo. Alô, continente. Tamo junto, hein? Olha só, veja como é que é o destino. O Renato Santos, junto com o Fábio Fernandes, o cinegrafista, a dupla estava indo fazer uma matéria sobre obras em uma BR aqui do nosso estado. E não é que quando ele estava se deslocando, ele presenciou um grave acidente? Aqui, ó. Um acidente na rodovia Rio do Morro, no norte do estado, que deixou 4 pessoas feridas. Sabe o que deixa a gente triste? Entre as pessoas, 3 crianças. Ô, Renato, a sua missão era mostrar as obras e o jornalismo te chamou para mostrar essa dura realidade.
Eu já te pergunto, Renato, foi a primeira pergunta que eu fiz aqui fora do ar. As crianças estão bem, os envolvidos nesse acidente, os pais, ô Renato? Pois é, viu, Cleiton? Essas 3 crianças e os pais, na verdade 5 pessoas, foram trazidas para o Hospital Municipal São José para receberem atendimento médico. Foi um trágico acidente registrado na tarde desta quarta-feira, lá na rodovia Rio do Morro, como você mesmo disse. Nós estávamos a caminho da BR-280 quando fomos surpreendidos por esse acidente. Quando nós chegamos lá, as vítimas já haviam sido socorridas e trazidas aqui para Joinville. Essa rodovia que dá acesso à BR-280. Por causa do acidente, uma longa fila se formou nos 2 trechos dessa rodovia, tanto para quem estava vindo de São Francisco do Sul com destino a Joinville, como também aqueles que estavam saindo de Joinville com destino a Araquari e também a cidade de São Francisco do Sul. Tudo aconteceu, Cleiton, quando os proprietários dessa picape que a gente mostra aí nas imagens tentou fazer o cruzamento dessa rodovia, Rio do Morro. 2 idosos, eles não olharam para o lado e acabaram provocando esse acidente, segundo informou os bombeiros voluntários aqui de Joinville. Como eles não olharam, esse Corsa Classic que vinha em direção a Joinville acabou colidindo com essa picape que tombou várias vezes. Homens dos bombeiros voluntários tiveram que se juntar e desvirar essa picape para retirar também esses 2 idosos que, graças a Deus, não tiveram nenhum ferimento. Mas a informação que nós temos é que as 3 crianças, o pai e a mãe, foram trazidas para cá, para Joinville, com ferimentos. Inclusive, uma das crianças estava com fratura. Nós conversamos com um dos socorristas que relatou um pouco mais desse acidente. Vamos acompanhar. Primeiro, a ambulância no local, tinha 5 vítimas para a gente estar atendendo. Então foi feita uma triagem mais rápida para estar dando prioridade para quem mais precisava. Porém, com o passar do tempo, a mãe deu a prioridade para as filhas, então foi feito o atendimento. A parte dos veículos não foi tão necessária porque não havia nenhuma vítima no interior do veículo, então foi mais a segurança da pista. Mas fora isso, todas foram encaminhadas aos hospitais, referências, e estão todas sendo atendidas. Nessa rodovia é bem comum esse tipo de acidente, porém a gente chega após já ter acontecido em si a ocorrência. Então a gente não consegue avaliar um pouco de como foi a cena, mas não dá para ter certeza de quem estava errado ou não. Pois é, como o bombeiro voluntário William acabou de falar, é muito comum esse tipo de acidente acontecer na rodovia Rio do Morro, até porque quem quer evitar o trânsito caótico da BR-280, eles usam essa rodovia, a rodovia Rio do Morro, para tentar desafogar um pouco do trânsito da 280. Mas daí acaba sendo que muitas vezes se deparam com esse tipo de cenário, já que por lá existem muitas curvas e curvas que são consideradas perigosas. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Ô, Renato, obrigado pela participação, Renato. Pode encher a tela. O que me chama a atenção, Renato, é que você viu ali os bombeiros voluntários trabalhando, né? A gente sabe que quando o bombeiro é voluntário, ele faz mais pelo amor realmente em ajudar o próximo, né? Socorrista, contribui com alguma experiência. Mas olha só, me chamou a atenção, até estava comentando com o Roberto, que vai participar daqui a pouco, a gente presenciou um bombeiro voluntário que está com a perna amputada, como você está vendo aí. Todo bombeiro voluntário ganha um cachê, dependendo da região onde ele atua ou trabalha. Mas realmente é uma atitude que merece o nosso reconhecimento, que com toda dificuldade estava lá, prestando um pouco do seu conhecimento e da sua experiência para ajudar a socorrer essas pessoas. E boa recuperação para todos os envolvidos. Olha só, hoje ele estava indignado. Eu estava lá fazendo o almoço, junto com o filhão, como sempre faço, acompanhando a SCC Meio-Dia, mas eu vi esse aqui, ó. Mas ele tava pistola, tava saindo a fumaça aqui assim, ó. Sabe por quê? Porque o sentimento dele é o meu também. E acredito que o seu aí de casa. Porque a maioria aprovou, acredite, a ampliação do número de deputados federais de 513. Se fizer um pente fino, poucos trabalham. Mas acredite, esse número foi aumentado. Boa noite, Roberto. Pois é, Cleiton Ramos. Se é que dá para dizer boa noite, né? Claro que ainda vai ter que passar pela mão do Senado. Mas eu tenho muitas dúvidas que qualquer senador que representa o Estado, a unidade da federação ou o Distrito Federal,
diga que não vai aceitar o que os deputados aprovaram. Eles precisavam de 257 votos, conseguiram 270. Quer dizer, tem muita gente interessada. Mas eu vou explicar para vocês o quê? Vocês estão vendo as imagens aqui atrás? É da sessão da ontem. Eles aprovaram a toque de caixa. Primeiro regime de urgência. Não precisou passar nas comissões. Foi direto para o plenário. Esta aqui é Caroline de Tone, deputada federal do PL de Santa Catarina, que é a líder da minoria. E o que ela disse eu assino embaixo. Que é um absurdo se criar um contexto com mais gastos dentro da Câmara dos Deputados desnecessariamente. É só cumprir a lei. E eu vou mostrar para vocês aqui no nosso gráfico onde é que tinha que ter sido cumprida a lei. Pela determinação do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido do Pará, este estado aqui, não estava sendo respeitado o básico. Aumentou a população, o censo demográfico do IBGE disse que tinha mais população, não se aumentava o número de deputados. Então, por essa regra, Rio de Janeiro ficou com -4, Rio Grande do Sul com -2 deputados federais na bancada. E Santa Catarina ganharia mais 4 deputados de qualquer jeito. Mas fizeram essa maracutaia. Tanta maracutaia para ganhar um pouquinho mais de verba, volto a dizer, ainda depende da aprovação do Senado, que para o Mato Grosso, o Brioso do Mato Grosso, deram mais um deputado. Eles tinham direito a um, vão ganhar mais um. Este é o Brasil. Vamos ver se os senadores não limpam a nossa alma. Duvido. Mas, enfim, aconteceu. Vamos nessa. Ô, Roberto Azevedo, deixa eu entrar de fininho aqui, ó. Eu entrei de fininho porque eu estava procurando uma música. Eu acho que resume muito bem isso aí que você está falando, Roberto. Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão. Porque, olha só, ó. Aqui é tudo diferente, Roberto. Aqui é tudo diferente. Eles até mudam as leis, né, Roberto? É verdade. Essa mudaram. E mudaram para pior. Meu Deus do céu. Por isso você estava pistola meio-dia? Sim, agora tem uma coisa para dizer. Ressalva. Parabéns à bancada federal dos deputados de Santa Catarina. Sim. Só 2 votaram a favor. Os outros 13 que votaram, porque tem uma deputada em licença maternidade, votaram contra essa barbaridade. E o deputado Rafael Pezente, do MDB, tem um projeto no sentido contrário, que não vai ser analisado, evidentemente, de que tinha que ser cumprida a lei, redistribuir os 513 deputados e não criar mais 18 vagas para ficar 531. Rapidinho, quem votou a favor para ampliar o número de deputados? Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, e Fábio Chiochetti, do União Brasil. Tá certo, Roberto. Júlia Matos, toca o Tá Na Hora, Júlia. Pode deixar, Cleiton. Agora com novidades da saúde. A vacinação contra a gripe na capital tem novidade, viu? A Prefeitura de Florianópolis antecipou a vacinação para a população em geral. Quem traz mais detalhes aqui com a gente é a Giovana Pacheco, que já está ao vivo para nos dar mais informações. O pessoal agora estaria esperando pelo dia D, certo, Giovana? Mas as coisas foram adiantadas para a gente assegurar a população com relação à saúde. É isso? Boa noite. Oi, Júlia, boa noite mais uma vez. É isso mesmo. A Prefeitura de Florianópolis antecipou esse calendário de vacinação. Então, ele ia ser ampliado para o público acima de 6 meses a partir de sábado. Mas resolveu, então, adiantar essa ampliação para hoje, quarta-feira. Por quê? A gente acompanhou nesses últimos dias justamente a cidade de Florianópolis decretando situação de emergência por causa da síndrome respiratória aguda grave. As síndromes respiratórias, né, que a gente fala no dia a dia, porque aumentou muito o número de casos, então a Prefeitura, para conseguir controlar essa situação, né, para trazer segurança da saúde para a nossa população, a Prefeitura, então, adiantou. A gente, inclusive, está aqui no posto de saúde da Trindade, ele está quase fechando, os funcionários estão saindo agora, ó, dá até para ver uma funcionária saindo, ele está quase fechando, os postos de saúde estão funcionando normalmente e é aqui que a vacinação está acontecendo. Então, vamos ao serviço, né? Essa vacinação, ela começou hoje e está funcionando de dia de semana, das 7 da manhã
até às 5 horas da tarde, isso nos dias de semana, e no dia D, que é no sábado, aí então essa vacinação ela vai acontecer das 8 da manhã até às 5 horas da tarde e vai ser espalhada em diversos pontos da cidade. Pelo menos 30 pontos da cidade estarão aplicando vacina contra a gripe nesse sábado. Vamos ver agora uma arte que vai aparecer aí na tela para vocês, que vai mostrar os principais pontos que estão tendo essa vacinação, principalmente no dia D. Então, tem no norte da ilha, em Canasvieiras e Ingleses, por exemplo, no centro, nos bairros Pantanal, aqui na Trindade, no continente, nos bairros Abraão, Estreito e também no sul, como, por exemplo, no Campeche. Então, anota aí o bairro que você está, confere se o bairro que você mora está fazendo essa vacinação e vá se vacinar. Vale também a gente dizer que tem outros 3 pontos de vacinação aqui na cidade que estão fazendo essa aplicação para as pessoas que desejam se vacinar. Então tem no Sesc Prainha, na Policlínica da Mulher, que é no centro da cidade, e no Ticem também tem a van da vacinação. Para você conseguir se vacinar, é só levar um documento com foto, não precisa nem morar na cidade, é só você levar um documento com foto para você comprovar realmente quem você é, para poder então se imunizar. E só mais uma informação antes de eu me despedir aqui, é que a vacina, né, a imunização, ela demora cerca de 15 dias para fazer efeito no nosso corpo. O que isso significa? Significa que leva 15 dias para o nosso corpo então reagir, o nosso sistema imunológico reagir e então combater o vírus da gripe e então a gente ficar imune a esse vírus. Então, qual que é o recado? Vamos tomar a vacina o quanto antes, porque a gente sabe que quando esfria o negócio fica mais perigoso, a gente fica mais vulnerável, então realmente é preciso tomar a vacina o quanto antes para a gente se proteger. Esse é o recado e eu volto com você aí para o estúdio, Júlia. Obrigada, Giovana, pelas informações. Fica aí o recado para vocês de casa, né? Se houve necessidade de ampliar o serviço, de adiantar essa vacinação, vamos aproveitar. Pessoal, hoje iniciou o conclave. Quem vai escolher o próximo Papa? A gente vai descobrir. Agora, Cleiton Ramos está me esperando porque o pessoal já tem mandado os WhatsApps, né? Suas respostas com relação a isso. Júlia, olha só, falar em conclave, você está vendo no ladinho da Júlia aí, o ladinho da Júlia. Outra, apontou agora. Acertei Pegasse a mãe. Viu? Poxa vida, tá difícil pra nós. Palhoça tá que tá. Olha só, mas aí embaixo do Vaticano. Não, Palhoça. O Vaticano ao vivo, imagem em tempo real. Hoje saiu a primeira fumaça. Deu preta. Por dia podem sair 4 fumaças. Isso. Né? A chaminé vai trabalhar 4 vezes. Então, o pessoal está acreditando, olha a imagem ao vivo aí, ó, em tela cheia para você, nesse exato momento. O pessoal acredita que esse será um dos conclaves mais rápidos da história e há quem diga que até sábado já teremos uma definição. Há quem diga, mas pode acontecer amanhã e a gente vai deixar essa câmera aberta aqui no nosso Tá Na Hora amanhã, sexta-feira também. Já pensou se sai na hora do programa? Do Tá Na Hora, Já Cleiton. pensou? Vai ser o melhor programa Nossa, até hoje. Histórico! Nos acompanhem, torçam para isso também, além da escolha do Papa, para que seja no horário que a gente vai estar aqui, ó, juntinhos para acompanhar. A verdade, né, Júlia, a gente sabe que lá são 5 horas ou 4, Roberto? 5 horas a mais em relação ao nosso horário. Mas a partir de amanhã, eles vão dormir tarde. Claro. Para escolher o mais rápido possível. É isso aí. Vamos com o Zap? Vamos, só se for agora. O pessoal tem mandado suas mensagens. Continuam torcendo pelo Papa brasileiro, pelo Papa catarinense? Vamos ver. Vamos. Alex de Joinville, boa noite. Que o novo Papa seja um homem iluminado. Claro, se for o nosso catarinense, a alegria será geral. Acredito nisso também, porque a gente não pode pensar na questão só de bairrismo. A gente sabe que o escolhido vai representar os fiéis no mundo inteiro. Claro, se for um catarinense, ok. Mas se não, que seja realmente, como bem colocou o internauta. Josiane de Lages, boa noite, Cleiton e Júlia. Gostaria muito que o Papa fosse um brasileiro, principalmente um catarinense. Tem esse catarinense que a gente vai conhecer a história daqui a pouco, os irmãos. E tem também um paulista, que está sendo muito bem cotado também. Ivete de Araranguá também mandou pra gente. Boa noite. Seria um grande orgulho para Santa Catarina termos um Papa brasileiro e ainda mais aqui do Sul. Olha aí, que legal. Manuel de Santo Amaro, boa noite. Vai ser ótimo se tivermos um Papa catarinense. Nós merecemos. Tá aí a opinião do Manuel, que está falando de Santo Amaro. Galera de Santo Amaro, obrigado. Agora, por falar em catarinense, hoje, como a Júlia disse, iniciou o conclave que vai escolher o próximo Papa. E dentre os cardeais que participam dessa eleição
está o Dom Leonardo Uris Steiner, que é natural de Forquilinha. É isso mesmo, no sul do estado. A nossa equipe foi até lá e conversou com os irmãos dele para falar como está o coração nesse momento em que o catarinense pode ser o próximo Papa. Olha só. Oi, pessoal. Hoje nós viemos a Forquilinha. O mundo inteiro está acompanhando esse conclave, em especial aqui no sul do estado. Forquilinha tem um motivo a mais para acompanhar. Nós estamos aqui na casa da dona Alice, que é irmã, então, do Dom Leonardo, e também com o seu Rude, para falar um pouquinho para a gente como é que está essa expectativa, né? Dom Leonardo, que é um dos papáveis, então gera uma expectativa ainda maior aqui para Santa Catarina e principalmente aqui para o sul do estado também. Seu Rude, então, como irmão, né? Como é que está o coração, como é que está a expectativa? A gente, claro, né, sempre fala da comunidade católica, mas para vocês em especial, ter então seu irmão lá no conclave, como é que está sendo para o senhor? Tem que ter cuidado porque eu já estou com estente, se o coração bater mais forte, eu corro o risco, né? Mas a expectativa é muito grande, a gente espera, que eu disse uma ocasião, quando ele foi padre, foi bispo, disse, depois chegou cardeal. E agora o próximo passo seria Papa. Se Deus quiser, poderá ser também. Lógico que dentro da família a gente está muito assim na expectativa, com esperança, a gente, se Deus quiser, poderá ser. Mas a ideia é realmente acompanhar, ficar rezando, que dê tudo certo. Se ele realmente for eleito, eu sempre digo, é um cara muito inteligente e com certeza ele vai conseguir administrar toda essa igreja católica de uma forma que una todo o pessoal, porque experiência ele tem que adquirir, mas ele é inteligente, ele se adapta fácil a essa situação. E o senhor falava um pouquinho para a gente antes que também essa questão da fé é muito forte na família, né? Outros familiares também já são devotos, enfim, então isso já vem da família algo muito forte. Hoje as pessoas rezam não para ter um padre, mas que o filho ter sucesso e tal. Mas nós, como criança, nós sempre rezávamos em família para que tivesse mais vocações sacerdotais. E, graças a Deus, tivemos 3. Um padre que já faleceu, uma irmã que já faleceu, e agora nosso irmão que está subindo todos esses degraus e que, se Deus quiser, poderá ser Papa também. Vou conversar aqui um pouquinho com a dona Alice também, que é irmã. Dona Alice, como é que está o coração da senhora? Como é que está a expectativa, então, para esse conclave? Em especial, agora, relação total, né, com a família Steiner aqui de Forquilinha. A sensação está muito grande na família toda, né? Talvez ele, sendo Papa, seria uma grande responsabilidade e também muita sabedoria. Eu, como irmã, me sentiria muito feliz. Se meus pais estivessem presentes, seria o maior dos orgulhos para a vida dele. Senhora, a gente vê que a senhora fala com a emoção, né? E também, claro, muito carinho também, porque, como o seu Rude falou, a questão da fé sempre foi muito forte entre vocês. E agora fica essa questão em especial agora, esperando, né, o resultado aí do conclave. Dos 16 filhos, ele era o 4º menor. Eu ajudei a minha mãe a criar os últimos irmãos, dentre deles o Dom Leonardo. A gente dava um banho, esfregava os pés com esfregão, num riacho ao lado da casa. Todos tinham uma tarefa para cumprir, mas também a hora recreativa. No bater o sino era o sinal que eles deveriam recolher os bezerros, tratar, preparar a comida para o gado no dia seguinte. Depois era a janta, a reza e a cama. Se rezava muito. À noite, enquanto uma descascava a batatinha, a outra escolhia o feijão, o outro puxava o rosário. No mês de maio, era sempre a novena.
todos ajoelhados na frente de um altarzinho confeccionado por minha mãe, faziam presente. Meu pai, quando chegava mais tarde do serviço, que ele trabalhava numa casa de comércio, ele simplesmente se ajoelhava ali junto para continuar a oração. A minha mãe sempre foi muito de rezar pelas vocações. Dona Alice, a gente agradece muito, tá, pela receptividade aqui na sua casa. Também agradeço ao seu Rude, que conversou com a gente. Eles prepararam aqui, como a gente viu, né, as fotos aqui na sala, essas fotos que o pessoal viu também, que marcam a história do Dom Leonardo. E por aqui a expectativa é grande, a torcida é grande também. O mundo inteiro está de olho, principalmente aqui a cidade de Forquilinha, no sul de Santa Catarina. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Olha, posso estar equivocado, mas para mim, pelo menos olhando o semblante do cardeal Leonardo, me lembra o semblante do Papa João Paulo II, né? Claro, ele era calvo, o Papa João Paulo II, mas me lembrou, né? O Papa que também fez história em todo o mundo, que inclusive esteve aqui na nossa cidade. Bom, se o Papa for brasileiro, a mamãe dele, que deve estar lá em cima e está com certeza, vai ficar muito feliz e vai deixar o Estado feliz e o país feliz também. Agora, por falar em mãe, eu tenho um recado para você. É você que está aí do outro lado. Você quer deixar a sua mãe feliz de verdade? Saber que os filhos estão se preparando para o futuro? Então, que tal aproveitar o dia delas para começar a botar esses planos em prática? Vem para a Uniaselv. Deixe a sua mãe tranquila, sabendo que você vai estudar numa instituição com 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, laboratórios físicos e virtuais que ajudam na sua jornada pelo conhecimento. Aponte o celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 65% para estudar na Uniaselv. São cursos reconhecidos pelo mercado na área de educação, saúde, tecnologia, gestão e muito mais. E com a primeira mensalidade grátis. Até 65% de desconto nos cursos de graduação e a primeira mensalidade grátis. Com a Uniaselv, você tem a chance de trilhar o melhor caminho e dar aquele orgulho para a sua mamãe. Então, bora que vai! Vamos seguir daqui, pessoal. Primeiro, quero agradecer as quase 3 mil pessoas assistindo a gente ao vivo do YouTube. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua assiduidade. Vou deixar também um beijo pro Osvaldo e pra Sandra de Palhoça, que eu sei que assistem todos os dias o Tá Na Hora Santa Catarina. Um beijo para vocês e obrigada pelo carinho, viu? Vamos falar agora sobre o governo de Santa Catarina, que entregou hoje novos equipamentos para a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Cerca de 6 milhões de reais foram investidos na compra de drones e viaturas que vão ser entregues às coordenadorias regionais. O repórter Ronaldo Penido foi conferir. Nós estamos chegando aqui na sede da Defesa Civil Estadual, onde nesta quarta-feira acontece a entrega de drones e novas viaturas que vão equipar a Defesa Civil de todo o estado. Vem comigo, Oliveira, nós vamos mostrar como vai ser esta entrega. Ao todo são 22 viaturas 4x4 com tração nas 4 rodas para auxiliar os municípios catarinenses em casos de emergências climáticas. E também teremos os drones. Ali na maleta nós temos os drones que já mostram, já identificam os nomes dos municípios. Blumenau, Caçador, Curitibanos, Rio do Sul, enfim, os municípios que serão contemplados com a entrega destes drones que vão servir justamente para auxiliar a Defesa Civil em casos de desastres naturais, em casos de emergência. E daqui a pouco vai acontecer a entrega aqui na sede da Defesa Civil Estadual com a presença do governador Jorginho Melo, que vai fazer esta entrega e nós vamos acompanhar e contar tudinho para você aqui no SCC SBT. Fazer essa entrega para fortalecer ainda mais as regionais, dando a eles instrumento de fiscalização, de acompanhamento, de supervisão, equipamentos, drones, que é uma da tecnologia mais avançada que a gente tem, para auxiliar eles na operação toda. E também equipamentos, caminhonetes de boa qualidade, para que eles possam, em cada regional, né, nas 24 regionais, ter condições de ainda fazer um trabalho melhor do que eles fazem.
Os equipamentos vão permitir um melhor atendimento à população em caso de emergências climáticas. É fundamental para a gente poder ter uma condição melhor ainda lá no atendimento dos municípios em cada uma das nossas regiões. Com essa ação dos drones, nós vamos beneficiar os nossos 295 municípios com ações rápidas de resposta de um drone com total capacidade de melhorar ainda mais a questão do atendimento, especialmente em situações de chuvas, porque esse drone voa com chuva, tem infravermelho, ele tem condição de fazer mapeamento 3D, é uma outra condição de qualidade. E um dos municípios que vai ser beneficiado é São Pedro de Alcântara, aqui na Grande Florianópolis. Aqui ao meu lado está o prefeito Charles da Cunha, do PL. Prefeito, o município vai receber uma viatura que vai auxiliar em situações de crise, em situações de emergências climáticas? Isso mesmo. Essa viatura 4x4 com certeza vai ajudar muito a cidade de São Pedro de Alcântara. Cidade essa que a gente tem uma grande área rural também da nossa cidade, muito íngreme e com certeza, por ser uma viatura 4x4 vai estar auxiliando, ajudando a pessoa naquele momento que mais precisa. Aquele momento da enchente, aquele momento que acontece essas intempéries do tempo. Então isso, com certeza, será um grande ganho para a cidade de São Pedro de Alcântara. A capital catarinense também vai ser contemplada com novos equipamentos. É muito importante esse investimento que o governo do estado está fazendo e auxiliando os municípios. Essa caminhonete vai ser muito bem usada por Florianópolis. O drone hoje em dia já é um equipamento necessário. É um servidor adicional que vale por muitos, porque tem uma visão ampliada e pode estar em qualquer evento que ocorra sem botar em risco o ser humano. A Polícia Militar também vai ser beneficiada com um drone, que vai assegurar mais segurança para os catarinenses. Os equipamentos são à prova d'água, têm autonomia de 40 minutos e a capacidade de voar a uma altura de até 10 mil metros. A corporação é parceira da Defesa Civil no uso destes novos equipamentos. Nós começamos essa parceria com a Defesa Civil já no ano passado, auxiliando eles na capacitação de novos pilotos, ensinando eles como é que funciona o drone, como é que eles podem utilizar o emprego dessa ferramenta, que drone é equipamento, é uma ferramenta de serviço, como eles podem utilizar no serviço deles. Porque Defesa Civil, nosso estado tem muita calamidade, tem muitos problemas, e muitas vezes um helicóptero não consegue chegar num local de desastre. A gente faz o quê? Manda um drone. E esse drone específico aqui que eles estão adquirindo são a prova d'água. E como o nosso estado aqui tem muito problema com enchentes, chuvas, ele vai ser fundamental para a análise de risco, análise de terreno e também busca e salvamento de pessoas. Coisa linda, isso aí é munição para segurança e proteção da comunidade de Santa Catarina. Cleiton Ramos e Roberto está chegando aí com vocês. Mais uma vez abrindo espaço para a política aqui no nosso Tá Na Hora, quando são 19 horas e 30 minutos. Falar de eleição, mas eleição para a presidência do PT no estado. E tem novidade isso, Roberto? Tem novidade, Cleiton. Olha, a gente às vezes esquece de falar dessas movimentações de partidos, mas no caso do Partido dos Trabalhadores é bem interessante. O deputado estadual Fabiano da Luz, que é esse aqui, ex-prefeito de Pinhalzinho, está no segundo mandato de deputado, se apresentou para o jogo. Então vai disputar com o padre Pedro Baldiceira, com a Carla Aires, e há uma expectativa de que a deputada Luciane Carminati possa também entrar nessa disputa. Eles vão substituir Décio Lima, que é o atual presidente do partido e que ainda está naquela decisão sobre o que fazer em 2026. Vai ser candidato mais uma vez a governador do estado? Seria a terceira vez. Lá em 2022 ele teve o melhor desempenho. Chegou ao segundo turno, perdeu para Jorginho Melo, mas foi histórico. Pois bem, essa eleição do PT está marcada por dia 6 de julho e a eleição para município, estado e também para o Diretório Nacional. Cleiton. Certo, Roberto. Chegando de fininho, Roberto, não quero atrapalhar a imagem que está aqui do meu ladinho. Você está vendo que tem imagem do Vaticano ali, ó. Exatamente. Já estivesse lá? Não, eu não conheço a Itália. Sou bisneto de italiano e não conheço a Itália. Os olhos do mundo voltados para o Vaticano. Você que está chegando agora, a gente está mostrando o Vaticano em tempo real aí no cantinho. Bora saber como é que fica o tempo amanhã, Roberto? Vamos saber. Vem aí, Júlia Matos. Pessoal, nessa quinta-feira, não esquece o protetor solar, porque o dia promete, viu? O
sol aparece entre nuvens em boa parte do estado e o tempo segue firme, mas atenção no litoral sul, porque por lá pode ter uma chuva rápida e isolada, por causa das instabilidades que vêm lá do Rio Grande do Sul. E o calor, olha, fora de época, viu? As temperaturas disparam à tarde e podem passar dos 30 graus no oeste e no litoral sul. Nas demais regiões fica entre 26 e 29 graus. Pela manhã, o friozinho é leve. Bora dar aquele giro aqui nas regiões catarinenses? Oeste e extremo oeste com máxima de 30 graus nesta quinta-feira, mínima de 13. Vale do Itajaí com máxima de 27, mínima de 12 nesta quinta-feira aqui em Santa Catarina. Máximas de 26 na Serra Catarinense com mínima de 13. Norte Catarinense com máxima de 28 graus, mínima de 11. Litoral com máxima de 28 nessa quinta-feira, um dia bem nublado por aqui. E Litoral Sul, temos aqui máxima de 32 graus, olha só, ultrapassando aquele calor fora de época, e mínima de 12, aquele comecinho do dia. Agora, esse calor todo é feito de uma massa de ar seco e quente, que antecede a chegada de uma frente fria, viu? Então se preparem. As cidades mais pedidas estão aqui com a gente, no Tá Na Hora Santa Catarina. São José nessa quinta-feira com máxima de 26 graus, mínima de 16. Concórdia, no oeste do estado, com máxima de 28, mínima de 15 graus. Urubici, Serra Catarinense, com máxima de 22, mínima de 13 graus. Rio Negrinho, com máxima de 25, mínima de 14. E Meleiro, com máxima de 31 nesta quinta-feira, mínima de 19. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Imagens na sua tela de Floripa. Vamos abrir aqui Via Expressa Sul para vocês aí de casa, 23 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Sempre agradecendo, jamais deixando de agradecer a sua audiência, que nos motiva, que nos deixa felizes e que faz a gente todos os dias dar o melhor, e também agradecer nessas 2.932 pessoas. E olha só, Júlia, 862 mil inscritos. Bora ativar o sininho? Vamos, pessoal, o nosso objetivo maior aqui no Tá Na Hora Santa Catarina é chegar a 1 milhão de inscritos, e a gente consegue porque esse público aqui é fiel. O pessoal é carinhoso. Muito. Eu tenho certeza que vocês vão pedir pros irmãos, pros amigos, pra família, se inscrever no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. É isso aí. Aliás, no nosso SCC SBT, porque tem todos os públicos lá, tem todos os produtos. SCC Meio-Dia, Tá Na Hora Santa Catarina, A Tarde é Nossa, tudo que vem do esporte. Eu tiro. Se chegar a 1 milhão, eu tiro. Meu Deus do céu. Eu tiro. Espero que seja o sapato. Eu espero realmente Agora, que seja vamos fazer um suspense? Uma coisa eu garanto, eu tiro. Ele tira, pessoal. Vou deixar é o isso. suspense. É isso. Pede aí pro pessoal chegar a 1 milhão, que a gente vai ficar muito grato por aqui. isso Agora, a gente vai pro norte do estado, porque a BR-208 continua dando dor de cabeça para muita gente, Cleiton Ramos. É verdade, é segurança, é utilidade pública, é informação, porque o trânsito no local estava funcionando na modalidade siga e pare, por conta de obras em um trecho da rodovia. Ao longo de todo o dia, motoristas enfrentaram fila e demora. É isso mesmo, Renato traz mais detalhes, pessoal. Cleiton Ramos e Júlia Matos, uma quarta-feira que não é diferente dos demais dias para quem depende da BR-280 para trafegar entre municípios como São Francisco do Sul, Guaramirim e também a cidade de Araquari. Mas durante esta quarta-feira, o problema foi ainda mais grave. O trânsito ficou travado praticamente durante o dia inteiro. Quem passou por essa rodovia federal reclamou da situação. Teve gente que estava mais de 2 horas parado e tentando chegar no destino. Uma dificuldade, já tem há muito tempo e parece que não melhora nunca, né? E sempre uma dor de cabeça. Sempre. Não tem horário, não tem dia. A gente vem na casa da mãe dele aqui na praia e tem que ver o dia, a hora para não ficar presa aqui. Para aquelas pessoas que saíram de casa para visitar amigos e familiares, já é uma dor de cabeça? Agora imagina os profissionais que dependem de horário para fazer a carga e a descarga de materiais no Porto de São Francisco do Sul. Nós ouvimos depoimento de caminhoneiros que passam por aqui toda semana. Um deles, inclusive, falou que esse problema, esse atraso nas obras da BR-280 causa prejuízo irreparável. E fora o prejuízo, cara, isso aqui não é inaceitável, cara. Isso aqui, desde quando eu venho pra cá pra descarregar com um caminhão, é essa fila.
E nos final de semana é pior ainda. E esse problema da BR-280 não afeta apenas quem mora aqui no norte do estado. Quem vem de outras regiões de Santa Catarina para visitar as cidades aqui da nossa região, principalmente o nosso litoral, também reclama dessa lentidão e do congestionamento que são provocados pelo atraso das obras de duplicação e melhorias aqui da BR-280. A exemplo de um representante comercial da Grande Florianópolis, que estava revoltado diante desta situação. Complicada. Nossa capital lá também tem bastante problema de rodovia, mas aqui tô vendo que tá um caos. É complicado, cara. É uma vergonha pro estado. Para quem fala em governo, fala em rodovias melhores, isso aqui é um mau exemplo. Todo mundo precisa ir e voltar e tá bem complicado o trânsito. Eu, primeira vez que eu venho aqui visitar um cliente, vou perder a visita devido ao trânsito aqui. Muito caos mesmo. Uma vergonha, cara. Cleiton e Júlia, só para vocês dois terem ideia, essas obras de melhorias e duplicação da BR-280 já dura quase 11 anos. Tiveram início em agosto de 2014. De lá para cá, está se arrastando. Ou podemos dizer que é dinheiro público indo pelo ralo. Afinal de contas, em alguns trechos dessa rodovia foram construídas o que a gente chama de marginais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, mas nunca foram liberados para desafogar o trânsito nessa região, principalmente da cidade de Araquari. Só para você ter ideia, o montante que é investido nessas obras e que foi anunciado pelo governo federal ultrapassa 134 milhões de reais. E por aqui, Cleiton e Júlia, o problema é muito preocupante, porque além dessa demora, desse atraso na entrega dessas obras, o número de acidentes é considerado preocupante. Só para você ter ideia, ao longo de 2024, foram 754 acidentes registrados nessa rodovia federal, com 891 pessoas feridas e 47 mortes. Até o dia 31 do mês de março de 2025, foram registrados 219 acidentes, com 259 pessoas feridas e 11 mortas. Agora, o que chama a atenção é a quantidade de veículos que circulam por aqui durante todo o dia. Só para você ter ideia, a média de veículos que passam pela rodovia BR-280, que liga Guaramirim, Jaraguá do Sul, Araquari e São Francisco do Sul, é de aproximadamente 90 mil veículos. Uma situação que se agrava com o passar dos anos. E claro que a gente aguarda um posicionamento do DENIT, do governo federal, a respeito dessa rodovia. Como a gente já frisou nessa reportagem, 11 anos praticamente e até agora não tem prazo para serem concluídas. Retornamos ao estúdio com vocês. Senhor amado, mas que coisa, parece o contorno viário aqui na nossa cidade. Olha só, olhando as imagens ali do Renato, olha a quantidade de caminhão, gente. De carros também, mas de caminhão. Ou seja, caminhões com carga que precisam de tempo para entregar o produto no seu destino final. Bom, a produção do SCC-SBT entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mas até o momento o que aconteceu, Gil? Eu vou chegar mais perto para ver se é isso mesmo que está ali, por gentileza. Cleiton, não obtivemos resposta até o momento, viu? Mas, como sempre, o espaço segue aberto para vocês. Quem sabe a gente não vai esperar tanto tempo, né? Como 11 anos, já que a obra começou em 2014. Eu acredito que a resposta não vai demorar tanto tempo. A resposta não vai demorar 11 anos, tá? Até porque a gente vai seguir o quê? Cobrando. A gente tá sempre lá. Agora, segunda a sexta às 11h15, o que a gente tem? Fala lá, minha gente. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora. Nesta quinta-feira, o SCC Meio-Dia vai mostrar o projeto Família Acolhedora de São José, na Grande Florianópolis. São famílias que recebem crianças que estão no processo de adoção. É realmente muito emocionante. E ainda, o esporte com a Angélica Varaschini, a previsão do tempo com a Maria Esther e a política com Roberto Azevedo. Nossos repórteres ao vivo de todas as regiões para mostrar o que acontece ao vivo aí na sua cidade. Vem junto, 11h15. De aniversário hoje, Cleiton Ramos. Parabéns, Fernando Machado. Saúde e paz. E agora, 19 horas e 43 minutos, a gente mais uma vez agradece o seu carinho e a sua companhia. Você sabe que eu tô com dor no joelho até agora? De ter ajoelhado. Olha, Cleiton, vocês que acompanharam desde o começo, a gente segue aqui firme. Mas o que tu... Uma fisioterapia? Pode ser, diminuir o peso, né? Começa por aí.
Eita, pessoal, chegamos ao fim do Tá Na Hora Santa Catarina desta quarta-feira. Vamos finalizar com imagens da Praça do Vaticano aí na sua tela. Amanhã será que vai sair a fumaça? Bom, não temos a resposta. Agora amanhã que a gente está aqui, levando muita informação. Vem aí, SBT Brasil.